No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos no ar para trazer muita informação, muito conhecimento, e o assunto de hoje vai ser a alimentação. Mas antes da gente entrar exatamente no assunto de hoje, eu, claro, quero começar fazendo os agradecimentos a Multi Entretenimento, sempre presente com a gente. Agradecer também a todo mundo que segue acompanhando a gente, vocês que já estão se inscrevendo no YouTube, nossos seguidores estão subindo no YouTube, a gente está muito feliz com isso. E eu, claro, aproveito para te convidar a fazer parte dessa comunidade Nova Onda Limeira. Então você pode seguir acompanhando os nossos conteúdos, ver a gente ao vivo, assim no vídeo, pelo YouTube. É só seguir @NovaOndaLimeira. Também você pode nos ouvir pela Alexa, é só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Siga os nossos conteúdos no Instagram pelo @NovaOndaLimeira e, claro, pode continuar nos ouvindo pelo bom e velho radinho no 106,3 e também tem mais opções para você continuar nos ouvindo. Sabia que você pode levar a gente na palma da mão, né? Em qualquer lugar que você for. É só baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, pelo iPhone ou pelo sistema Android. E aí, então, lá dentro do Radiosnet, você procura por Nova Onda Limeira e segue levando a gente aí, curtindo toda a nossa programação. Eu te convido, inclusive, olha, para curtir todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, tem o Happy Hour com o Cleitão. Muito bate-papo bem gostoso para você continuar nos acompanhando por aí. Todos os convites feitos, eu espero a sua companhia em todos os nossos dias aí de Nova Onda Limeira. E agora a gente vai entrar no assunto de hoje. Chega inverno, dá aquela vontade de comer, não dá? Você fica olhando assim, você fica pensando, um bolo de milho, um bolo de cenoura. Aí aproveita que tem festa junina, aí você já fala assim, uhul, vou lá, vou comer um lanche de pernil, um cachorro quente, um bolo de milho, uma pamonha, um curau. Enfim, e com isso, lá vai a dieta embora, né? A dieta dá tchau, volta só no verão agora. Mas a gente tem que aproveitar e se cuidar também no inverno, e para a gente tirar todas as dúvidas e ver por que dá tanta vontade de comer no inverno, eu convidei a nutricionista Camila Rezende. Camila, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Onda Talks aqui no Nova Onda Limeira. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e desmistificar muita coisa, contar um pouco agora sobre essa vontade que a gente tem no inverno, que realmente vem, né? Não só com vocês, mas comigo também, que sou nutricionista, mas uma mera mortal, mas tendo algumas estratégias, sabendo um pouco mais sobre o porquê, né, a gente consegue controlar melhor esse buraco negro que abre dentro da gente, né, então vamos conversar para esclarecer todas as dúvidas e todo mundo conseguir se cuidar e não chutar o balde e buscar só no verão, né, o inverno é longo, então a gente precisa se cuidar durante esse tempo também. Até porque senão depois no inverno as consequências são piores. Exatamente, né, aí todo mundo fica desesperado, né? Faltando ali um mês pro verão, todo mundo querendo recuperar aquilo que fez no inverno todo, né? Então a gente precisa se cuidar durante todo o ano, com boas estratégias, claro. Então eu já começo te fazendo a pergunta que fica nos martelando em todos os invernos. Por que dá tanta vontade de comer? E, em especial, a gente tem vontade de comer aquilo que é mais calórico, mais gordo. Por que, Camila? Muita gente acha que é só uma vontade, né? Mas, na verdade, é fisiológico. Isso acontece dentro do nosso corpo porque ele gasta um pouco mais de caloria para poder se manter mais aquecido no inverno. É claro, né? Ele não vai gastar 3 vezes mais calorias, é um pouquinho a mais. Então, a gente tem essa questão fisiológica, mas também tem a questão das vontades de comer coisas mais quentes, mais caldosas, né, mais calóricas em si mesmo. Então, a gente tem que conseguir equilibrar, né, esse físico com esse emocional. A gente gasta um pouquinho mais de caloria? Dá para comer um pouquinho mais de caloria?
Dá, mas não é muito a mais, né? Seu corpo, ele vai conseguir se manter aquecido. Tanto que uma das estratégias legais aí pra gente conseguir driblar essa vontade maluca é se manter aquecido. Né? Não ficar passando frio, manter Colocar os mais pés... roupa. Colocar mais roupa, né? Então, coloca um cachecol, coloca uma meia mais quente, um sapato mais fechado, mantém principalmente as extremidades mais aquecidas, né? Porque não sei se acontece com você, mas comigo, se meu pé tá gelado, parece que o meu corpo inteiro tá gelado, né? Então, tem que se manter um pouco mais aquecido para você diminuir esse gasto metabólico, assim, a mais, sabe? Também não vai adiantar ficar lá sem roupa no inverno para gastar mais caloria, né? Tem gente que fala, então eu vou ficar sem roupa que eu vou gastar mais caloria. Não funciona, você vai ficar doente, né? Mas ajuda bastante a diminuir essa sensação de querer comer toda hora, querer ficar beliscando toda hora. No inverno tem também uma questão comportamental, Camila, por exemplo, tá muito frio, tô muito sozinha, vou aproveitar e vou pra comida. Tem, mas isso acontece em todas as estações, só que mudam os alimentos, né? Então, se a gente for pensar agora no inverno, o que a gente quer comer? Eu quero tomar um vinho, comer um fondue, quero comer uma pipoca gourmet. Bastante gente fala, quero assistir um filme, comer uma pipoca com uma coisinha a mais, um chocolate quente, alguma coisa assim. Mas se é um verão... A galera também quer sair tomar um sorvete, tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha, beliscar uma... Então, isso vai em todas as estações. Só muda realmente o alimento em si, né? No inverno tem a feijoada, que é uma comida bem calórica, né? E também que aquece bastante. E aí tem caldos, que o pessoal pode fazer bons caldos, ou caldos também calóricos, né? Então dá para equilibrar a alimentação mesmo nos dias mais frios. Claro que dá, sempre dá. Mas buscando alimentos realmente que são mais acolhedores, aquecedores. Vamos supor assim, um café da manhã. Um café da manhã tradicional. Pão com ovo, uma fruta ali com uma aveia e uma xícara de café. Chegou o inverno, coloca um pouquinho de leite nesse café, deixa ele um pouco mais... aquecido, encorpado. A fruta, em vez de você pegar e comer só uma fruta gelada, pega uma banana, faz uma panqueca com essa banana, né? Faz uma caldinha ali com whey, uma fruta para colocar por cima. Então, transforma esse café da manhã num café mais aquecido. Um mingau de whey, ou um chocolate quente proteico, ou um bolo saudável que você pode fazer e ir consumindo durante a semana. Então, existem várias estratégias também, né? É que a gente tem que pensar um pouco a mais, sair um pouquinho da zona de conforto do que está acostumado, expandir um pouco mais esse leque de receitas, de mercado, porque acontece muito da gente ir ao mercado e só nas mesmas coisas. Parece que as gôndolas a gente já até sabe, né? Pega isso e vai embora. Tem que expandir um pouco mais. Nossa, tá frio. O que eu posso levar a mais aqui do mercado que seja saudável para eu incorporar numa receita, numa coisa, né? Então, ter na sua casa alimentos que te ajudam a seguir a dieta também é super importante. E uma coisa que você sempre fala, tem que melhorar o ambiente pra gente não cair na tentação, Eu acho que Camila? essa é a minha frase, né? Se você não controla seus impulsos, melhore o seu ambiente, né? Então, isso é de praxe. Quem faz a compra da sua casa é você. Quem vai comer é você. Então, não adianta reclamar que tem uma bolacha recheada no armário se foi você que comprou essa bolacha recheada. Se você não controla esse impulso, controle o ambiente, dificulte o acesso a isso, né? Então, nossa, eu preciso melhorar, parar de comer Nutella todo dia. Então, não compra Nutella, né? Deixa para o momento que você vai sair, comer uma sobremesa, comer uma coisa fora, aí você come sem peso na consciência. Ô Camila, chega nessa época, muita gente fala assim, eu não consigo comer salada, porque salada é fria, né? E aí, como resolve, né? Porque as verduras, os legumes, eles são importantes para a alimentação. E como resolve essa falta de vontade em comer uma salada, por exemplo? Transforma ela em algo refogado. Então, assim, alface refogado não rola, não é legal. Mas uma couve, um espinafre, um repolho e legumes. Eu não tô comendo salada de folhas cruas. Aumenta um pouco mais a quantidade dos legumes. A gente tem ali mais ou menos os mesmos nutrientes. Então, em vez de só vou comer uma cenoura refogada, coloca uma cenoura, um brócolis e um chuchu refogado. Aumente o leque das coisas quentes, os legumes quentes, e faça quente também aquela folha que você conseguir. Ou, vou fazer um caldo.
Coloca essa folha dentro do caldo. Às vezes a gente esquece, coloca lá no caldo batata e frango. Não, amplia mais, coloca uma couve, coloca um espinafre também. Isso vai deixar muito mais rico nutricionalmente. Mesmo que seja processado, não tem problema, né? Ah, é porque meu filho não come. Ah, é porque fulano não gosta. Tritura lá a couve no liquidificador com um pouquinho de água, ela vai ficar, né, mais processada, e você incorpora ali no caldo, incorpora ali numa carne, no que você conseguir colocar, sem problema nenhum. Então, a gente vai ter esses nutrientes. E aí já é outra pergunta que eu já entro. Você falou bastante dos caldos e das sopas, mas caldo e sopa pode na alimentação para manter aquela dieta equilibrada, Camila? Aí vai depender do que você vai colocar no seu caldo. Eu tenho uma regrinha que eu passo para basicamente todos os meus pacientes agora no inverno, de como você vai montar um caldo que seja um caldo nutritivo. A gente tem muito a cultura, é cultural. Vou fazer um caldo de mandioca com carne seca, vou fazer um caldo de batata com calabresa. Então é só um carboidrato e um embutido. Isso não é legal, né? A gente não tem nada rico nutricionalmente ali. Então, vamos pensar numa regra para fazer um caldo gostoso e nutritivo. Um carboidrato. O que seria isso? Ou batata, ou macarrão, ou arroz, ou mandioca. Batata, mandioca e mandioquinha. É um ou outro, né? E aí, a gente coloca 3 legumes. Vou pôr cenoura, chuchu e abobrinha. Exemplo, né? Mas isso também pode ser variado. Coloca tomate, tempera com alho e cebola. Escolhe uma carne que seja magra. Um patinho desfiado ou moído, um peito de frango, lombo suíno também fica uma delícia. Coloca uma carne magra e acrescenta uma folha, né? Então, uma couve, um espinafre, um repolho. Pronto. Ali você tem um caldo super saboroso, super nutritivo, que dá para você fazer congelar por vários dias ali, né? E ter na palma da mão, na correria, ou quando você quer comer alguma coisa mais quentinha. Cara, dá para jogar um queijinho, até dá, né? Um queijinho ralado ali. Se for um caldo saudável desse jeito que eu falei, ele não vai ser um caldo altamente calórico. Se você também não exagerar no azeite e no óleo. Vamos pensar nisso também, né? Controlar isso daí. Mas se controlar, não será. E aí dá pra virar até um parmesãozinho ali por cima pra dar um gostinho a mais, tá? Falou em queijo, falou comigo, né? As ratinhas de plantão. As ratinhas de plantão. Mas eu falei porque eu também adoro. Nossa, eu sou apaixonada por queijo. Se puder, tudo eu vou colocando um pouquinho de queijo. Exatamente isso. Ô Camila, e aí nessa época de inverno, a gente também tem um problema, que são as doenças respiratórias. Gripes, é muito comum, a gente inclusive já percebe um aumento de mortes, de casos de síndromes respiratórias aguda grave. Tem também outros casos, como, por exemplo, infarto, AVC, que costumam aumentar nessa época de frio. A escolha dos alimentos que a gente faz influencia e pode ajudar a prevenir essas doenças? Influencia. Sempre que a gente tem bons hábitos, nós conseguiremos aumentar a nossa imunidade, né? E são alguns alimentos que geralmente a gente tem no dia a dia. Então, alimentos com vitamina C, né? Laranja, limão, acerola, goiaba. Esses alimentos ajudam a aumentar a imunidade. E aí dá para fazer também alguns shots. Muita gente confunde, por exemplo, shot de manhã para emagrecer. Não. Shot de manhã para imunidade, para aumentar a imunidade, para fortalecer o sistema imune e diminuir o sistema inflamatório, né? Então, quando a gente adiciona um shot ali com limão, cúrcuma ou açafrão, própolis verde, um pouquinho de espirulina, faz ali um shotzinho e toma de manhã, isso ajuda muito no sistema imunológico. Então, é super importante nessa época do ano começar a tomar, né? Então, meio limão, uma colherzinha de café de cúrcuma ou açafrão. Gengibre também é muito bom, pode ser um in natura ralado ou pode ser um em pó. Colocar um pouquinho também, umas 15, 20 gotinhas de própolis verde. Quer pôr um pouquinho de água para ficar menos denso? Coloca um pouquinho de água e toma de manhã. Isso daí vai fortalecer muito o sistema imunológico, ajuda bastante. E aí, no caso de doenças respiratórias, agora aumenta muito a secreção, né? O muco nas fossas nasais, na parte alta da cabeça. Uma dica é,
quem tem muita sinusite, rinite, bronquite, enfim, o leite de vaca, ele aumenta a secreção, ele aumenta a produção de muco, né? Não que isso seja, isso é muito ruim. Para quem tem sinusite e rinite nessa época, sim. Então, a pessoa que tiver e quiser tirar o leite derivados ou reduzir o consumo de leite derivados, vai melhorar bastante esse muco, né? Então, troque por um leite vegetal ou tentar um tipo A2, que é um leite também que tem um pouco menos de lactose ou zero lactose. Isso já ajuda bastante a melhorar essa parte respiratória. Mas esses shots de imunidade, esses alimentos que aumentam um pouco a imunidade, a gente tem que consumir só no inverno? Se preocupa com isso só no inverno ou já começa a pensar nisso um pouco antes? É de uso crônico, você pode usar todos os dias, o resto da sua vida, né? Só cuidado com a parte da dentição, porque tem gente que deixa ele muito ácido, não dilui um pouco, né? Então os dentes vão ficando um pouco mais sensíveis por causa do limão, por causa do açafrão. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas no demais, pode tomar todos os dias, fortalecer o sistema imunológico antes do inverno, para que quando chegar o inverno ele esteja forte. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Vou tomar hoje e amanhã meu sistema tá forte. Não, você tem que tomar por bastante tempo para ele se fortalecendo, e aí quando você precisar, efetivamente, ele vai estar bom, né? Assim como os shots são legais para fortalecer, é bom você também ter uma boa musculatura. Isso é fundamental, fundamental. Quando a gente adoece, o nosso corpo usa muita parte muscular para gerar energia. Então, se a gente não tem um aporte muscular bom, a gente acaba utilizando mais massa magra ainda e ficando mais fraco, mais debilitado, mais sarcopênico, dependendo da idade. Isso não é legal, né? Então, principalmente atividade física, manter a atividade física no inverno, isso é fundamental. As pessoas deixam de fazer atividade física no inverno por preguiça mesmo, né? Ai, tá frio, eu não vou, e ai, eu tô cansada, eu não vou. Precisa manter a atividade física para conseguir ter um aporte de massa muscular legal, e se vier uma gripe, um resfriado, o que for, você conseguir se recuperar com mais facilidade. Sem massa muscular, vai ser difícil se recuperar. A atividade física ela é muito importante para o organismo, né, Camila? Ela é fundamental, né? A gente é a prevenção. O problema das pessoas é que eles não querem trabalhar com a prevenção. Eles querem trabalhar com o problema, cuidar do problema. E não quer se prevenir para não ter o problema. A atividade física ela não é uma questão estética, ela é uma questão de saúde. Né? A partir do momento que você começa a fazer atividade física, você melhora tudo dentro do seu corpo. Você evita diversas doenças. Pode contribuir com a parte estética? Ótimo, vamos unir o útil ao agradável aí, né? Mas pensar sempre primeiro na questão da saúde. Você não precisa ser uma pessoa que vai lá na academia e pega pesos pesados. Não é isso o intuito, né? O intuito é manter o seu metabolismo ativo, o ganho de massa muscular. Então, fazer um esporte, fazer uma academia, uma dança, aquilo que você mais gosta, né? Encontre alguma coisa que você mais gosta nesse meio esportivo e pratique. Mas pratique ali toda semana, bonitinho, né? Sem falhar, porque não adianta, vou um dia, não vou 15. Só vai financiando a academia, né? Paga e nunca vai. E aí não resolve nada, né? A gente precisa da atividade física. E até mesmo uma caminhada, né? Sair dar uma volta no quarteirão já ajuda para o corpo e ajuda para o mental também, né? A gente também une o útil ao agradável, né? Porque quando a gente está caminhando e liberando ali serotonina, endorfina, que são hormônios de prazer, de felicidade, isso ajuda muito a controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse, liberado muitas vezes durante o trabalho, né? Se você tem uma rotina de trabalho desgastante, exaustiva, você vai acumulando ali cortisol. Se você não tem um momento para liberar endorfina e serotonina, que são os bons, você só vai estar liberando ruim. E aí, como que existe um equilíbrio hormonal dentro do seu corpo? Não tem, né? E aí que acontecem lá os burnouts da vida, as depressões, né? Porque as pessoas, elas liberam muito cortisol. Então, a gente precisa da atividade física para ajudar na liberação de bons hormônios. Ô Camila, e aí nessa época de inverno, tem uma questão que a gente muitas vezes também esquece, que é a água.
A gente tá frio, a gente fala assim, não quero tomar água. Não vou tomar água. Não tô com sede. Por que eu vou tomar água? As pessoas associam a água à sede, né? Eu só tomo água quando eu estou com sede. Mas vamos pensar num carro. Você só abastece seu carro a hora que ele acaba a gasolina? De vez? De jeito nenhum, né? Então, sentir a sede já é um sinal de desidratação. Já é um sinal que você tá muito desidratado. A gente não toma água quando sente sede. A gente toma água ao longo do dia para se manter hidratado. Mesmo que não esteja aquela sede, meu Deus, né? Que ser. Então, você tem que ficar com uma garrafa de água, você tem que criar estratégias ali para que você consiga, mesmo que for bicadinhas ao longo do dia, para não deixar de tomar água. Eu falo que eu sou totalmente o contrário, porque no inverno eu sinto muito mais sede. Nossa, parece que minha boca seca. Não sei se é porque às vezes tá com o nariz mais entupido, respira mais pela boca, mas eu sinto muito mais sede. O tempo mais seco, às vezes, né? Mas é uma queixa recorrente no consultório, agora nessa época mais fria. Ai, cara, minha água diminuiu porque tá frio, eu não tomo tanta água. Mas, gente, esquece esse negócio do tomar água quando tem sede. Esquece. A água a gente tem que tomar ao longo do dia porque tem que se manter hidratado. E aí existe uma continha que todo mundo pode fazer, bem facinho, para você saber o quanto de água tem que tomar no dia. Como que é essa continha? Vamos lá. Simples e fácil. 35 vezes o seu peso. Isso é o mínimo, tá? Então, ali... Vamos fazer uma conta. Como eu sou de biológicas, eu não vou saber fazer de cabeça. E eu também sou de humanas, eu não sou dessa. Não vai dar certo. Mas vamos colocar meu peso aqui, ó. 56 vezes 35, ou ao contrário, né? Tanto faz. 1 litro e 960. Eu preciso tomar no mínimo no dia. Vamos arredondar para 2 litros, né? Então, uma pessoa ali que pesa 65 quilos vai ter que tomar 2 litros e 300. E assim sucessivamente, né? Então, 35 é o mínimo, dá para fazer até 45 ml por quilo de peso. E aí fica a critério da pessoa ali, né? Salvo doenças renais, doenças coronárias, que não podem tomar tanta água, né? Mas se tiver tudo bem com a sua saúde, faça a conta e se dedique ali com 3, 4, 5 garrafas para conseguir atingir a meta aí da água. E por que a água é tão importante para o organismo, Camila? Nossa, o nosso organismo é basicamente composto por água, né? 70% do nosso corpo é água para os órgãos funcionarem, é água para os nutrientes se permeabilizarem dentro das células, dentro das membranas. O nosso corpo é basicamente água. Então, a gente precisa tomar água mesmo. E conforme a gente vai, né, tendo nossas necessidades fisiológicas, essa água vai se esgotando. Conforme os nossos órgãos vão funcionando, essa água vai se esgotando. E conforme o nosso corpo vai ficando mais inflamado devido aos maus hábitos, esse corpo vai ficando mais retido e a água não vai para onde ela tem que ir. Vai ficando retida ali nas partes superficiais, né? Então, é muito importante o consumo da água. Ô Camila, e se tomar chás, substitui a água? Não substitui a água. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Porque daí já não é mais a água pura, né? Então, eu gosto de tomar chá. Vamos criar um cenário aqui, né? Então, eu sou uma pessoa que não tomo água, passo o dia inteiro sem tomar água, resolvi começar tomando 1 litro de chá. Ajuda? É melhor que nada? É melhor que nada. Para fazer uma transição, para ser um início, né? Então, se a pessoa não toma nada e ela tomar 500 ml de água e 1 litro de chá no dia, já tô feliz. Depois inverte. Eu vou para 1 litro de água e meio de chá, né? E depois o chá, ele fica como um complemento. Então, você vai tomar lá tantos litros da água e um pouco de chá, se você quiser, além da água. Porque daí o chá, ele tem outras propriedades, porque você colocou ali as ervas naturais, né, para trazer essas propriedades. E tem gente que, inclusive, fala, eu não gosto do sabor da água. Apesar da água não ter sabor, né? Mas ela, assim, tem, né? Então, dependendo da água que você toma, você sente um resquício, assim. Não é nem o sabor, é a temperatura. Então, quando você não... Tenta achar a temperatura que você gosta. Eu gosto de água... Meu marido que fala, misturada. Que é um pouco da natural com um pouquinho da gelada, né? Então, fica numa temperatura ali amena. Gosto da água gelada. Ou gosto da água natural. Tenta encontrar. Às vezes, a pessoa, ela pega uma garrafa de plástico mesmo.
de 2 litros. Fala, não, comprei uma garrafa de 2 litros, vou deixar ela na minha mesa, vou tomar tudo. Chega no meio da manhã, aquela água tá quente. Já, nossa, gente, ai, me dá até um ciricutico, que eu não gosto. Eu também não. Não resolve o negócio, né? O problema. Então, tenta encontrar ali. Ai, cara, eu gosto de água gelada? Tem uma garrafa térmica. Eu gosto da água natural. Aí você pode ter a garrafa que melhor te convém, sem problema nenhum, né? É engraçado, meu afilhado. Ele tem 5 anos. E desde muito pequenininho, ele sempre fala, ai, quero uma aguinha geladinha. Ele sempre toma uma aguinha geladinha, desde criança, sabe? E eu vejo meu filho também, ele gosta de água gelada. Se eu ofereço uma água em temperatura natural pra ele, ele recusa, ele baba. Se eu dou uma aguinha mais geladinha, ele toma, de glute-glute mesmo. Então, desde criancinha a gente tem essa preferência, né? A gente só precisa encontrar a temperatura. Eu como repórter, eu já arrumei uma garrafa térmica, porque eu também não gosto de água quente, água natural, então na rua tudo pode acontecer. Então eu levo uma garrafa térmica com água gelada para aguentar muitas horas. Para não acontecer de ficar quente, né? Ah, imagina, Exatamente. num verão extremo, você no carro para lá e para cá, aquela garrafa de água esquentando. Vai tomar água de sopa. Água né? de sopa. Ah, ninguém merece. Não Aí dá. ninguém quer tomar mesmo. Exatamente. Ô Camila, e aí a gente estava falando inclusive de alguns alimentos, de algumas vitaminas que ajudam a prevenir doenças. Mas qual vitamina que realmente é boa para a imunidade? É a vitamina C? Ou são outras vitaminas que ajudam nessa imunidade toda? Eu vou falar pra você que é um combo de várias vitaminas, né? Mas quando a gente precisa mesmo fortalecer, a gente pensa em vitamina C, vitamina E, zinco, potássio, vitamina D. Todas elas ajudam bastante na imunidade. Então, é importante. E a gente encontra ela em basicamente a maioria dos alimentos, tá? A mais difícil é a vitamina D, porque a gente encontra mais em pescados. Então, a sardinha tem bastante, mas como a gente mora numa região que não tem mar, né, é bem pobre nesses alimentos, geralmente ou é enlatado ou é congelado, fica um pouco mais difícil a gente conseguir consumir alimentos fontes de vitamina D. O ovo tem vitamina D, então é legal consumir ovo, mas é uma vitamina fácil da gente suplementar. Então, a gente tem doses aí mais baixas, que são doses diárias, que a gente fala de moderação, né, de uso contínuo com moderação, para manter a vitamina D acima dos níveis e consumir alimentos naturais mesmo, frutas, verduras, legumes, todas essas que eu falei, C, E, zinco, potássio, a gente encontra. Então, é a questão de você manter a sua alimentação mais saudável possível para conseguir alimentos fonte desses nutrientes. Existem algumas frutas que contêm mais vitamina C, que é legal a gente incluir. Então, laranja, limão, a goiaba, ela tem muita, muita, muita vitamina C, e a acerola. Então, se conseguir, né, consumir esses alimentos agora com um pouquinho mais de relevância, é importante. Aproveitando que é época de goiaba, né? Então, uma goiaba vermelha, né? Ai, que delícia, eu amo. Eu também gosto, viu? E aí, o leite e queijo também são fontes de vitamina D, Camila? Pouco. Não tem tanto assim. São, mas é pouco, sabe? O problema da vitamina D é que quando a gente faz um exame, a gente tem um nível ali de normalidade. Acima de 20 tá bom. Aí o da pessoa tá 23. Ela fala, nossa, meu exame tá excelente. Não tá. Porque é um nível legal, né? Se a gente for pensar como um todo, na parte neurológica, na parte da imunidade, para te dar mais disposição. É uma vitamina D em 60. Dificílimo a gente conseguir isso através dos alimentos. Caramba. Então, geralmente, para a gente atingir uma quantidade boa, a gente precisa suplementar. Tem também uma história de que vitamina D também precisa do sol para fazer efeito. É verdade isso? A gente fala vitamina D, mas a vitamina D ela é um paratormônio. Então, para ele ser absorvido, para ele ser sintetizado, ele precisa da ação do sol. Então, se você consome alimentos que são fontes de vitamina D e tem uma exposição solar, você sintetiza, você absorve melhor esse nutriente. Então, precisa sim da exposição solar. Ela é super importante. Não precisa, ai Camila, mas ficar no sol pode dar câncer de pele, o sol hoje é muito forte. Realmente, né? Os raios ultravioletas hoje não são como de 50 anos atrás. Então, não precisa ficar largatixa no sol lá 3 horas, né? Coloca as costas no sol por 5, 10 minutos, um braço, uma perna que for, sabe? Vou ali no cantinho pegar um solzinho nas costas, um solzinho na perna, já é o suficiente. Não precisa pôr rosto no sol, né? Nada disso, porque a gente sabe que tem prejuízos. E só um pouquinho.
De preferência nos horários mais frescos, Mais a menos, Aí a pessoa vai lá meio-dia com o rosto no sol. Não dá certo, né? Tem que ir num horário mais tranquilo mesmo. Começo da manhã ou final da tarde, aí é sem problemas. Dá aquela voltinha no sol, foge um pouquinho do escritório, Isso, né? vai almoçar aqui no sol, né? Algum solzinho, alguma coisa. Ô Camila, tem algum alimento que ajude a gente a controlar essa vontade de comer no inverno? Existem alguns alimentos que causam mais saciedade, né? Que são alimentos ricos em fibras. Porém, para a gente consumir alimentos ricos em fibras, a gente precisa de um meio aquoso. Tem que tomar mais água, senão a gente vai travar o nosso intestino. Isso é super prejudicial, né? Então, aveia, o psyllium, alimentos integrais e também proteínas de alto valor biológico, como o whey. Então, se você adiciona um whey com fruta, um vitaminado, um mingau com whey, isso também causa mais saciedade, te deixando mais saciado, vai aliviar essa vontade doida de comer, né? E o whey ajuda porque é docinho, então também dá aquele conforto de comer alguma coisa doce, né? Então é legal colocar. Aí já dá pra evitar de comer um bolo de cenoura, né? Né? Dá pra... Em vez do bolo de cenoura tradicional, vou fazer um bolo de cenoura mais saudável e colocar uma calda de whey por cima de chocolate. Então dá certo também. Camila, já aproveitando, vamos falar de mitos e verdades de alimentos. Nossa, daí tem um monte. Gente, quando a gente começa a olhar na internet, até em conversas, né? A gente escuta muita coisa do tipo assim... Ah, manga com leite não pode. Essa aí que ele falava, minha avó falava, né? Não pode tomar manga com leite, mas isso é mito mesmo. Não tem comprovação científica nenhuma, viu? Pode bater lá uma vitamina com manga. Tá tranquilo. Não, é permitido essa combinação. Não vai fazer mal. Você sabe que na faculdade mesmo falavam muito sobre, na época da escravidão e tudo mais, que os funcionários da fazenda, para evitar de pegar o leite, os patrões falavam que não podia ter essa combinação, porque eles tinham muito acesso a frutas. Né? Então, para pegar a manga, pegar o leite, não pode, dá algum problema. Então, aí evitava-se que o funcionário consumisse muito o leite do fazendeiro. Entendeu? Então, tem até essas histórias. Se são verdades verdadeiras, eu não sei. Mas até isso a gente ouvia falar o porquê do leite com manga, sabe? Eu acho que pode ter um fundinho. Pode ter, né? Faz um pouco de sentido. E aí, uma outra história: ovo. Muita gente, durante muitos anos, colocou o ovo como vilão. Né? Ah, porque o ovo dá colesterol. Ah, porque o ovo faz mal. Não pode comer ovo frito. Não pode comer ovo cozido. E o ovo faz mal ou não faz mal? Ó, uma informação super importante. Depois do leite materno, o ovo é o alimento mais rico nutricionalmente. Caramba. Então, ele tem muitos nutrientes, ele é ótimo. Porque se a gente for pensar, o que sairia ali daquela gema? Uma vida, né? Um pintinho. Então, ali tem muito nutriente para gerar uma vida. Então, o ovo, ele é muito nutritivo. Lá, quando eu estava na faculdade também, se falava ainda sobre o aumento do colesterol ruim, do LDL, pelo excesso do consumo da gema. Hoje já se sabe que isso não acontece, tá? São estudos, realmente, né? A medicina, a ciência vai evoluindo e os estudos vão evoluindo e a gente vê que, às vezes, uma coisa não é aquilo. Não aumenta LDL, o ovo, não é capaz, tá? O que aumenta, por exemplo, é se você ficar consumindo muito ovo frito. Imersão a óleo, né? Então, com um pratão de arroz, aí vai aumentar. Mas se você comer um ovo cozido, um ovo mexido, não vai aumentar. Então, o ovo é o alimento mais maravilhoso que a gente tem, assim. Então, pode ser consumido sem medo, assim, dessa questão do colesterol. E sem quantidade, porque, por exemplo, a gente tem a Graciane Barbosa, que consome 30. sei lá quantos ovos durante todo o dia. E Então, eu não sei se ela come o ovo inteiro ou se ela come só a clara, porque se a gente for pensar na questão da proteína, que ela quer bater proteína, é só a clara, não precisa comer a gema também, né? Mas não, tem que ter a quantidade. Sim, a Graciane come 30 ovos, mas ela gasta quanto de caloria? Ela puxa quanto de peso, né? Pra conseguir sintetizar, metabolizar e transformar aquilo ali em massa muscular. Então, aí nós, meros mortais, né? Não temos essa regalia aí de comer tanto. Aí o quanto, isso é totalmente individual.
Isso vai depender do seu objetivo, do seu gasto, da sua composição, né? Então, isso a gente já não consegue mensurar o quanto cada um deve comer. Só realmente se fizer uma avaliação e calcular a dieta de cada um. Antes da gente continuar nos mitos e verdades, você citou o colesterol LDL. Então, eu acho que é importante a gente explicar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo o que é o colesterol LDL, qual que é o colesterol bom, qual que é o colesterol ruim, o que eles fazem no organismo, Camila? A gente tem 2 tipos de colesterol, né? O LDL é o ruim e o HDL é o bom. Então, vamos imaginar assim uma artéria, né? O LDL é aquele que vem e deposita as placas de gordura ali, vai grudando. Então, imagina uma pessoa que vai lá e vai grudando gordura dentro da artéria, né? Dentro do vaso. O HDL é a pessoa que vem e retira, entendeu? Então, o que a gente precisa? Ter um LDL baixo para ter pouca fixação de gordura ali dentro dos vasos e um HDL alto para retirar qualquer resquício de gordura ali dos vasos, né? Então, se a gente tem um colesterol alto, um LDL alto, as placas vão ficando comprometidas, porque vão ficando cheio de gordura ali, entupindo esses vasos. E aí pode dar, por exemplo, um infarto. Infarto, AVC, ixi, 1000 coisas, né? E isso é quando dá um infarto, né? Tem gente que fala assim, mas se eu infartar, o problema é não infartar. O problema é você ter uma condição de saúde onde você começa a perder, não conseguir respirar direito, não conseguir mais ter disposição, não conseguir mais andar, porque você se cansa tanto devido ao comprometimento coronariano, que aí você fica muito debilitado. Então, você vai ali definhando e atrofiando e não infarta, né? Então, você tem uma péssima vida, não tem qualidade nenhuma, né? Então, esse que é o problema. Eu sempre brinco com as pessoas, falam, mas se eu morrer em terra, né? As pessoas falam, mas não é assim se morrer em terra. E se não morrer? E se você ficar, né, ali doente e ruim, tendo que tomar vários remédios e dependendo de outras pessoas para cuidar de você? Então, assim, tem que pensar nisso também, né? E o colesterol, ele é uma das dislipidemias, assim, que a gente mais tem problema. E além da função da alimentação nisso, tem a função genética. Então, eu brinco, algumas pessoas herdam dinheiro, outras pessoas herdam colesterol, porque ela é genética, né? Então, se tem casos na família, precisa, sim, controlar mais, ter bastante controle no consumo de gorduras, embutidos, para não aumentar o colesterol que já vai estar aumentado por causa da genética. E o colesterol bom, ele serve para quê no organismo? Se tem o colesterol ruim, para que temos o colesterol bom? Ele vai retirar essas placas de gordura de dentro das artérias. Então eles ficam brigando dentro do organismo. Exatamente. Um põe e o outro tira, entendeu? E o HDL, a gente não atinge ele níveis bons só através da alimentação. É através da atividade física também. Então, fazer uma caminhada é um dos esportes que mais aumenta HDL. Que mais ajuda a aumentar. E aí, pensando nisso, né, vai retirando todas essas placas de gordura ali de dentro dos seus vasos. Então, ele é muito importante. A gente tem que ter ele bem acima do mínimo ali, né? O que é bem difícil, viu? Eu vejo lá, é complicado, mas é possível. Nada que não seja impossível nessa vida, né? Não é impossível não, é possível. Ô Camila, a gente também estava falando de gordura que atinge as artérias e tudo mais, mas todas as gorduras dessa face da terra são prejudiciais à saúde, porque a gente tem fonte de gordura em vários alimentos, né? Castanhas, você que entende muito mais do que eu, né? A gente só vai aprendendo com o que a gente vai estudando para conversar. Mas a gordura, ela está presente em castanhas, ela está presente no óleo de soja, que é utilizado no dia a dia, no azeite. Tudo é ruim? A gente tem alguns tipos de gordura, né? A monoinsaturada, a poliinsaturada e a saturada. Então, cada gordura, ela tem uma função, ela vem de um alimento e ela oxida de uma forma dentro do nosso corpo. Então, quando a gente consome uma gordura saturada, ela é uma gordura já ruim. Tem a gordura trans de alimentos também, que é uma gordura adicionada, né?
Então, é a gordura ruim que vai entupir os seus vasos. Agora, uma gordura boa, monoinsaturada, poliinsaturada, que é uma gordura da gema do ovo, uma gordura do abacate, uma gordura do azeite, da castanha, ela já tem benefícios. Existem vitaminas que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, precisa de lipídios, de gorduras, para conseguir ter a síntese e a absorção. Então, a gordura, ela é importante no nosso corpo. A gordura é isolante térmico. Então, a gordura tem a sua função. Tem a proteção ali dos órgãos em uma quantidade baixa, né? Então, ela não é de toda... A gente não tem que ter 0% de gordura corporal, né? A gente tem que ter pouco. Então, elas são benéficas, consumidas na quantidade correta para ter essas vias que a gente precisa dentro do nosso corpo. Mas, hoje em dia... pela indústria utilizar tanto a gordura como uma forma de conservação do alimento, né? E a gordura, ela é saborosa, ela traz sabor às coisas. Então, eles adicionam para realçar o sabor e aí o consumo fica muito alto. Se a gente for ver por calorias, né? Carboidrato e proteína tem 4 calorias por grama. A gordura tem 9, é mais do que o dobro. Então, se a gente pequenas porções que a gente consome de gordura já tem muita caloria. E aí é um problema, né? Claro, para a parte que vai gerar obesidade. E aí vem trazendo todas essas doenças que a gente vem comentando, né? Todas essas dislipidemias. E aí, por exemplo, tem gente que fala assim, é melhor fazer comida com azeite do que com óleo de soja. É melhor utilizar o óleo de canola do que o óleo de soja para fazer comida. Tem diferença? Então, o óleo aqui no Brasil de soja, tem a questão da soja ser geneticamente modificada, né? Então, se fala muito sobre isso, de ser trans e tudo mais. Sinceramente, a gente usa, se for para usar pouco, né? Quem usa corretamente, na questão da cocção, pode ser o de soja ou o azeite, não vai ter muita diferença. O de milho, de canola, ou de girassol, não tem problema. Se a gente for pensar em ponto de fumaça, que é quando o óleo ele atinge ali uma temperatura muito alta e aí ele tem algumas moléculas transformadas, que são moléculas prejudiciais para a saúde. O melhor é o azeite. Então, se você quer melhorar, cozinhe com azeite, tá? Nossa, mas o azeite é ouro líquido, é muito caro. Na minha casa, eu compro um vidro de azeite, dura tanto tempo, por quê? Panelas que são antiaderentes, não faço fritura, então é um fiozinho de azeite para refogar um tempero, um fiozinho de azeite para temperar uma salada, e aí ele vai durar muito tempo. Agora, você quer fazer batata frita no azeite? Não dá. Né? Aí não dá nem para comprar o azeite, né? Entendeu? Então, se você consome na quantidade certa, mesmo que o azeite seja um preço um pouco mais elevado, ele vai durar muito tempo, né? E a gente tem outros tipos que o pessoal usa também. Manteiga, óleo de coco, que todos eles também têm um ponto de fumaça baixo, então fica atrás do azeite. O azeite sempre à frente deles. O óleo de coco, ele é benéfico também? Então, tem muitos estudos que mostram que sim, tem muitos estudos que mostram que não. Eu, particularmente, não sou muito adepta ao óleo de coco pela gordura saturada que ele contém, né? Como eu expliquei antes, a gordura saturada não é boa. Então, eu prefiro utilizar o azeite. Mas, às vezes, a gente vai fazer uma receita doce, por exemplo, que não combina com azeite. Panqueca de banana, eu adoro panqueca de banana. Mas eu não gosto de untar minha frigideira com azeite. Eu acho que não combina. Um olhinho de coco ali vai melhor, sabe? Mas, toma óleo de coco na colher. Muita gente tá para a saúde. Não precisa disso, não. Então, vamos a outros mitos, outras verdades. Frutas com casca ou sem casca, Camila? Com casca. Depende da fruta, não é como uma banana com casca, né? Mas a casca, ela é fibra, então ela ajuda muito no trânsito intestinal. Super legal, uma casca da maçã, da pera, né? Algumas a gente não consegue. Então, da banana, do mamão, não precisa comer essa casca. Importante fazer uma boa higienização, né? Porque imagina lá na banca da feira, do supermercado, enfim. O tanto de gente que colocou a mão naquela maçãzinha que você vai pegar.
E aí é gente que mexeu na sola do sapato, é gente que coçou o bumbum, é gente que colocou o dedo no nariz, é gente, tem dito que espirrou na mão. Então, lavar muito bem, sanitizar essas frutas que a gente vai ingerir com casca. No próprio setor do hortifruti do mercado, vende sanitizantes. Mas você pode fazer com água sanitária mesmo. Se você pega o rótulo da água sanitária, tem lá que ela serve para limpar as superfícies, e frutas, verduras e legumes. Então, você coloca lá uma tampinha em 1 litro d'água e coloca a fruta lá dentro. Deixa por um tempinho, depois lava bem água corrente, né? E aí você pode comer 100 ml daquela fruta com casca, que vai ajudar bastante a aumentar as fibras do seu corpo. Até porque se a gente não higieniza bem frutas, verduras, legumes, a gente pode também trazer outros problemas para o organismo, né, Camila? Exatamente, por tudo isso que eu falei, a gente não sabe quem colocou a mão ali, né? O tanto de bactérias, de vírus, das coisas que estão dentro daquela superfície. Se a gente for pensar, né, há uns anos atrás, lá na pandemia, o que se falava muito? Sobre higiene. Higiene das mãos, não toque em nada, porque é a via de contaminação principal. Né? A gente toca aqui, toca ali, toca lá, e às vezes as pessoas não têm uma boa higiene da mão, né? Então aí traz bactérias, vírus e vai saber mais o que, né? Para o nosso corpo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui os nossos mitos e verdades. Aí a gente olha, vai fazer uma busca na internet, vê lá, água em jejum emagrece. Água em jejum emagrece, Camila? Emagrece, se o poço da água tiver uns 3 quilômetros da sua casa. Você vai buscar a pé e volta andando também. Aí ela emagrece. Não emagrece, tá? Isso é um mito. Queria saber quem foi o gênio que falou isso, que viralizou tanto essa fala aí. Mas não tem como, né, gente? O que a água vai fazer dentro do seu organismo que vai... ela não tem ação de quebra de lipídios, oxidação de gordura, nenhuma em jejum, gente. Isso é... Ai, sinto muito dizer. É mentira. E água com limão? Mentira. O limão também não tem esse poder, né? Senão era só a gente chupar o limão que tava tudo certo, né? Quem toma limonada tava feito na vida. Mas também não emagrece. O que emagrece é déficit calórico. Ponto. A gente tem que queimar mais calorias e ingerir menos calorias. É isso que emagrece. Só, não adianta querer. Existem coisas que ajudam, claro, né? Facilitam ali o nosso caminho. Mas não vai ser o pobrezinho do limão, não vai. Até teve um período agora, recentemente, que falava do chá da casca da banana. Verdade. Não. Não. Emagrece ou não? Claro que não. Foi, verdade. Teve gente que foi no consultório que tomou, né? Enfim. Não emagrece, não, gente. Não tem como, não tem... Nossa, se isso emagrecesse, com certeza isso já teria sido há milênios descoberto. Não tem. Não. É tão absurdo, né? Mas, enfim. Tem gente que acredita, porque são pessoas que estão dispostas a pagar o preço para se ver magra, né? E aí fica se entupindo de coisas que muitas vezes não sabe nem a procedência ou coisas que não fazem nem muito sentido, porque se você parar para pensar só um pouquinho, não faz sentido nenhum, né? A casca da banana emagrecer. Mas, enfim, né? E aí, às vezes, Camila, utilizando essas, vamos dizer, esses mitos, né, que o povo cria para emagrecimento, pode piorar outras coisas no organismo também, não pode? Geralmente cria uma deficiência de nutrientes, porque são pessoas muito radicais, né? Então, ela não entende que ela emagreceu porque ela parou de comer pão com mortadela todo dia, né? Nem sei se você ia me perguntar isso, mas a questão do glúten, que também fala, né? O glúten, tira o glúten que você emagrece. Coitado do glúten. Não é o glúten que emagrece, é o fato de você parar de comer pão com mortadela, bolo, lanche, pizza, tudo que vai glúten, porque o trigo está presente em tudo isso. Então, você tira tudo isso da sua alimentação, é claro que você vai emagrecer. Mas não foi o glúten, foi porque você parou de comer um monte de coisa errada, né? Um monte de coisas com trigo e tudo mais. Então, por isso que emagreceu. E o trigo é calórico, né, Camila? Então, o trigo, ele tem 4 calorias por grama, né? Ele não é exageradamente calórico. Opa!
O problema é o que a gente come com ele. Então, uma coisa é você, por exemplo, comer um filãozinho que tem 140 calorias com um ovo. Ficou ali 200 calorias. Agora, se você coloca 2 fatias de mortadela, passa maionese, sei lá mais o que, você já transformou isso em 500 calorias. Então, o problema foi o pão ou foi o recheio do pão? Então, às vezes, é cuidado com o recheio, Com né? o recheio, né? Então, e com a quantidade. Então, tem gente que vai comer, come 3, 4. Ah, vou comer um pedaço de bolo. Não tá satisfeito? Come mais um e come mais um, né? E aí, tem o problema. Um pão com manteiga, que é tão presente na nossa cultura, É calórico. É calórico, né? Porque não coloca um pouquinho de manteiga. É manteiga com pão, não pão com manteiga, né? E a manteiga é uma gordura e é calórica, né? Então, eu vou trocar a manteiga por um creme de ricota. Já reduziu ali, baixou umas 4 vezes a caloria, né? Então, são trocas que fazem muito sentido. O trigo, ele pode ser calórico, como não. Isso vai depender das escolhas que você fizer na junção, porque ninguém come trigo sozinho. O trigo, ele sempre é adicionado a receitas. E aí, o que você vai fazer com a sua receita vai ditar se ele vai ser muito calórico ou pouco calórico. Já falando nessa questão de emagrecimento, também tem uma história por aí de que fazer jejum intermitente ajuda a emagrecer. Então, o jejum, realmente, né? A estratégia do jejum intermitente são estudos muito bem laudados, que tem sim resultado no emagrecimento. Só que um jejum intermitente muito bem construído. Não é simplesmente. Chegou uma paciente esses dias pra mim que ela fez, sei lá, acho que uns 6 meses, de jejum de 24 horas. Ela só almoçava. Ela almoçava. No outro dia almoçava e assim foi por muito tempo. Ela perdeu peso, mas ela estava tão carente de um corpo pobre em questão de massa muscular, não tinha nem nada de massa muscular no corpo, vitaminas lá no chão, muitas queixas, cabelo, pele, enfim, né? A pessoa, ela foi se acabando, assim. Então, isso não é um jejum intermitente eficiente. Isso é uma loucura que a pessoa faz. Agora, quando você faz uma construção de um bom jejum intermitente, alguns dias na semana, comendo a coisa certa para iniciar o jejum, quebrando esse jejum da forma certa, vai trazer benefício sim. Então, o jejum, ele não é um mito, ele é uma verdade, desde que bem construído para que não tenha nenhum prejuízo pela carência nutricional. E aí, falando ainda de emagrecimento, você falou do pão. E aí tem gente que fala assim, tapioca é menos calórico que pão francês. Na proporção, não, né? Então, a gente tem que pensar em 100 gramas de trigo, 100 gramas de pão, 100 gramas de tapioca, 100 gramas de arroz, 100 gramas de batata, que são todos carboidratos, né? Se a gente for colocar ali, não, a tapioca, ela é bem calórica, ela tá lá no top 1 das calorias, se a gente for colocar na proporção. O que acontece? Às vezes a pessoa come menos tapioca do que pão. Então, uma coisa é você comer um filão, outra coisa é você usar uma colher de tapioca para misturar no ovo e fazer uma crepioca. Vai ser menos calórica. Agora, se você pega só a goma, joga lá na frigideira, sei lá, vai dar umas 6 colheres para conseguir fazer uma tapioca, né? Aí vai ficar muito calórica. Aí você aproveita e recheia com Nutella. Então, doce de leite, leite né? condensado. Aí complica a situação. E açúcar, a gente vai no mercado e encontra uma variedade de açúcar, né? É açúcar cristal, refinado, demerara, mascavo e sei lá o que mais que aparece de açúcar no mercado. É tanta variedade de açúcar que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora qual que eu compro? O açúcar, a gente tem que pensar na questão do refinamento dele. Então, quanto menos refinado, melhor. Menos calórico? Não. Então, se a gente vai pensar na questão nutricional, o mascavo é ok, o demerara também. Porém, eles têm menos dulçor, adoçam menos. Então, a pessoa fala assim, eu troquei o açúcar refinado pelo mascavo. Mas na xícara do refinado, ela colocava 2 colheres. Na xícara com mascavo, ela coloca 5 colheres. Porque não adoça, então tem que colocar mais. Adiantou a troca?
Não adiantou, porque ela tá usando mais do que ela usava o refinado, né? Mas assim, se a gente for colocar a mesma proporção, trocar por um mascavo, por um demerara, vai ter benefício? Vai ser melhor. E aí, da mesma forma como o açúcar, nós temos várias opções, nós também temos opções de sal. Sal normal e sal light. Nossa, agora eu vou ser crucificada! Me conta, é igual, não é igual? Tem diferença, não tem diferença? Vamos lá. Sal rosa do Himalaia, né, que a gente tem lá. O sal rosa do Himalaia, ele tem mais minerais do que o sal normal, iodado, né? Você procura mineral pelo sal? Claro que não, gente. A gente não consome mineral através do sal. Quanto de sal a gente usa por dia? 3 gramas de sal. A diferença que tem ali em 100 gramas de sal iodado, 100 gramas de sal rosa do Himalaia, é uma diferença considerável? Mas você vai consumir 100 gramas de sal? Não. Não, né? Então as pessoas ficam, porque o sal rosa do Himalaia tem mais minerais, piriri, pororó. A gente consome uma quantidade tão pequena que é irrelevante essa quantidade de mineral a mais. Come uma banana que você já atingiu a quantidade de mineral a mais que você queria. Entendeu? E aí, nem sei quanto que custa um sal rosa do Himalaia. Outra coisa que tem um monte de sal falso por aí, né? Mas não vale o investimento. Me desculpa, mas não vale. Só se a gente consumisse um caminhão de sal, que não é o caso. E a mesma coisa sal light, né? Também, sal lá. Eu olhei no mercado e falei assim, sal light, gente? Light no quê, né? Não. Até eu contei pra minha irmã que é química, né? Eu falei assim, Bia, no mercado tinha sal light. Ela, light onde? Que é Porque uma coisa light é uma coisa reduzida em algo, né? Então, eu vou fazer... Quando eu for no mercado, eu vou ter essa curiosidade de olhar o que é a redução do sal light pra colocar no meu Instagram. Vou colocar pra mostrar pro povo. Por que tem sal light? Porque não faz sentido. Enfim. Bom, estamos chegando aqui nos finais, mas a gente ainda tem algumas dúvidas pra tirar. E aí, falando ainda de engorda e emagrece, tem gente que fala que laranja engorda. Engorda ou não engorda? A laranja, ela é uma fruta, na média de calorias, né? A gente sempre tem que pensar essa questão da proporção, Graça, sempre. 100 gramas disso para 100 gramas daquilo. Não adianta eu comparar uma laranja com uma penca de banana. Isso não é equivalente, né? Então, se a gente for comparar 100 gramas de laranja com 100 gramas de melão, obviamente a laranja vai ser muito mais calórica. Mas se for comparar com uma banana, com uma manga, já também não tem uma discrepância tão grande assim das calorias. Onde que tá o BO da laranja? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, a gente fala assim, vou parar de tomar refrigerante. Vou começar a tomar suco natural. Só que daí a pessoa vai tomar um suco natural de laranja, que é só laranja. É o único suco que é só a fruta. Se a gente vai tomar um suco de abacaxi, é abacaxi com água, é morango com água, é maracujá com água, limão com água. Todas as frutas a gente mistura com água. A laranja é só a laranja. E aí tem quantas laranjas dentro de um copo de suco? 4, 5 laranjas espremidas. Então, por isso que ela se torna calórica. E aí vem gente que coloca mais açúcar. Né? Então, já tem 5 laranjas mais 2 colheres de açúcar. Então, esse suco se tornou altamente calórico. E dentro de um processo de emagrecimento, calorias importam, independente de onde elas venham. Né? Então, esse é o BO da laranja. Quando você está num processo de emagrecimento, faça uma laranjada, que daí você mistura uma laranja com um pouco de água, ou vá para outros sucos naturais sem açúcar. Abacaxi hortelã, abacaxi normal, melão, melancia, enfim, sem açúcar. Aí é uma troca legal. Perfeito. Camila, obrigada. A gente chegou aqui nos finais do nosso programa. Já? Tem tantos... Passou tão rápido. Exatamente. Tem tantos mitos sobre a alimentação, né? Tantas histórias que a gente ouve que acaba indo embora rapidinho o nosso tempo, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo, tirado
algumas dúvidas aí, explicado um pouquinho também como a gente resolve essa questão do inverno. Espero que o pessoal consiga, né? Mas obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar, se alguém solicitar algum tema específico, né, vai ser um prazer, uma alegria estar aqui de volta para poder levar muita informação, porque a gente tem tanta coisa na internet hoje, né, que é importante levar uma informação de qualidade, que seja verdade e que desmistifique tudo isso que a gente vê, né? Mas eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Valeu mais uma vez, obrigada. E para você que continuou nos acompanhando aqui, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre os alimentos, melhore o seu dia a dia. E eu te espero. Quinta-feira da semana que vem tem mais Onda Talks para você. Até mais.